O caso Wagner Moura revela um fenômeno profundo no Brasil. A gente deixou de julgar a arte e passou a julgar a pessoa. E se você não compreende isso, talvez a sua carreira esteja em risco ou a carreira de quem você trabalha, tá? Salve, salve, rapaziada! Vamos para mais um vídeo de volta aqui ao escritório depois das férias. Estamos aqui de volta e comecei já essa semana com a grande notícia da vitória do Wagner Moura, ator brasileiro baiano, no Globo de Ouro, primeiro ator brasileiro a ganhar esse prêmio que tem uma relevância internacional. Mas eu não quero falar exatamente disso, né? Aqui o canal não é sobre artes cênicas, apesar da gente falar de arte, né, e de mercado. Mas eu quero falar da repercussão desse caso e como que a repercussão desse caso revela pra gente como que o mercado tá. E isso vai ajudar você que está no mercado construindo a sua carreira ou ajudando um artista a construir a sua carreira a tomar melhores decisões, beleza? Vem comigo, vamos nessa. Então vamos lá. Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro. Qual foi a repercussão a partir disso? A repercussão foi pessoas muito felizes com a vitória do Wagner Moura e pessoas simplesmente ignorando ou criticando ou odiando a vitória do Wagner Moura. Por que que isso acontece? Vou explicar aqui, mas provavelmente você já sabe. A gente hoje vive um fenômeno da polarização política, né? Não só o Brasil, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Cada vez mais as pessoas estão indo ou mais para a esquerda ou mais para a direita, e esses dois grupos, que tem várias subdivisões dentro dele, estão entrando em conflito, né? E entram em conflito dentro dos mais variados temas, como por exemplo a vitória de um ator, né, num prêmio, né, que talvez aparentemente não teria nada a ver com política. Tudo isso se torna politizado. Por que que isso foi politizado no caso do Wagner Moura? Porque o Wagner Moura, né, por uma opção pessoal, decidiu ser uma pessoa pública, um ator que tem um posicionamento político claro, né? O Wagner Moura não é novidade, que sempre foi aliado mais à esquerda, sempre fala pró-esquerda, está no palanque, né, dos eventos da esquerda. E claro, esse é um direito do Wagner Moura, mas o que eu quero analisar aqui para vocês hoje qual é o impacto disso na carreira, quais são os prós e contras dos artistas que se posicionam, quais são os prós e contras dos artistas que não se posicionam e o que você deveria fazer, né, se você está construindo a sua carreira. Então o Wagner Moura, ele está muito entrelaçado com a ideologia mais à esquerda no Brasil. Qual é o pró disso? O pró disso é que quando você se posiciona politicamente para a esquerda ou para a direita, você tem um engajamento maior do seu público. Por quê? Porque você tem um ponto a mais de contato. Então, cara, eu já gosto daquele artista e, para compensar, ele ainda pensa igual a mim politicamente. Logo, porra, esse cara tá muito mais próximo de mim, entende isso? Né? É mais um ponto que conecta com o público. Então, esse é um pró gigantesco de quem se posiciona politicamente. Então, quem gosta do Wagner Moura, a partir do momento que a pessoa pensa mais à esquerda e vê que o ídolo dela também pensa mais à esquerda, ela passa a gostar mais ainda dele, porque ele representa aquela pessoa muito mais. Qual é o contra, né, de você se posicionar politicamente? O contra é que, primeiro, você causa um ódio muito grande do outro lado, porque se tem gente que te ama muito, a partir do momento que você se posiciona politicamente, vai ter gente que te odeia muito. E esse ódio, claro, gera crítica, gera boicote, gera muitas vezes as pessoas te ignorando, né? Isso eu tô falando independente do lado que você escolhe, tá? Aqui o Wagner Moura se posiciona à esquerda, mas isso também vale para quem se posiciona à direita. Os dois lados agem, o modo operandi é muito parecido. Esse é o pró, né, e o contra de quem se posiciona. Agora, vamos ao pró e o contra de quem não se posiciona, que também é uma opção, tá? Quem não se posiciona, o pró é justamente que você tem a chance de ter uma fatia maior de mercado. Porque se você não está rachando as pessoas, naturalmente o seu público vai ser maior. Porque você, naquele caso ali, naquele ponto, você é bandeira branca. Então, o seu público tende a ser maior quando você não se posiciona politicamente. Qual é o contra disso? O contra disso é, número um, você vai gerar uma percepção de um público de que você está em cima do muro, o que pode gerar para você problemas também, né? Problemas de cobrança o tempo inteiro, né? Gente te cobrando, né? Como a gente vê aí na internet, artistas sendo cobrados pelos fãs, e aí, não vai falar nada, né? Isso é um contra, com certeza. E o outro contra é justamente o oposto, né? Se você se posiciona e você tem uma base de fãs mais engajada, o fato de você não se posicionar
naturalmente um dos contras é que você vai ter uma base de fãs menos engajada, porque ela não tem aquele ponto de contato com você. Você fica numa caixinha de música, de entretenimento, de arte, de emoção, mas você não tem a caixinha política, que traz mais engajamento. Então, naturalmente, isso também é um contra. Rodrigo, qual é o melhor? Não sei. Isso não é ciência exata. Eu estou aqui colocando os cenários possíveis. E você como artista, você como estrategista de carreira, empresário, produtor, seja lá o que você trabalhe, né, você vai ter que analisar alguns pontos. Eu vou tentar te ajudar aqui a entender quais são esses pontos que você vai ter que analisar para poder tomar essa decisão. Primeiro você vai ter que entender quem você é, né, o que você acredita. Né? Não só o que você acredita, mas qual é a profundidade dessa sua crença. Até que ponto essa questão política para você é fundamental ou não é fundamental, né? Até que ponto você quer que a sua arte esteja intimamente ligada com a sua posição política, até que ponto você não quer que isso aconteça, né? Mais profundo ainda, até que ponto você enxerga a profissão artista como algo político ou como algo não político, né? Isso não há um gabarito, olha, é ou não é. Isso é uma decisão individual, né? Individual de cada pessoa. E isso precisa ser uma decisão extremamente pensada e estratégica. Porque quando você tomar essa decisão, isso vai afetar o seu negócio. Tem algumas frases que eu repito, né? Bordões que eu trago quase sempre, que é: todo artista é uma marca, né? E toda marca é uma empresa. Então, quando um artista resolve se posicionar, ele não está só falando da vida dele pessoal, ele está falando da marca que ele carrega. E se ele está falando da marca, ele está carregando a empresa, né? Então é uma decisão que tem que ser estratégica no âmbito também, não só pessoal, mas empresarial, porque essa sua tomada de posição, seja abraçando um lado político ou não abraçando um lado político, isso vai pesar na sua marca e comercialmente falando também. Esqueci um ponto importante, que um dos prós de você não se posicionar é que você tem uma chance maior de fazer ser um rosto mais querido no mercado publicitário, né? A gente viu também o caso recente da Fernanda Torres, que é uma artista diretamente conectada também a uma ideologia mais à esquerda, e você vê o contra disso, né? A enxurrada de porrada. Apesar dela ter sido selecionada para fazer uma campanha, a tendência é porque a Fernanda Torres já é a Fernanda Torres, né? Mas se você tiver uma posição muito ferrenha, alinhada a um lado ideológico, a tendência é que as marcas não vão optar por você, a não ser que seja uma marca diretamente já alinhada ideologicamente, percebe? Não há um certo e errado, existem cenários e a gente tem que ir analisando quais são esses cenários. Um exemplo que eu gosto de dar é um exemplo do futebol, né? Vocês sabem, eu gosto muito de futebol, eu sempre trago futebol, mas acho que é o esporte mais popular do mundo, mais popular do Brasil. A gente consegue entender melhor, né, as coisas a partir do futebol. Vamos pensar, por exemplo, que o Flamengo, que é o meu time e é o melhor time do mundo e do Brasil, saudações, o Flamengo decida se posicionar politicamente. Então ele vai jogar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e todos os jogadores vão entrar com a camisa 13 nas costas, e ao invés do símbolo do Flamengo eles vão colocar a estrela do PT, e eles vão se posicionar politicamente ao lado do PT, ao lado, né, do Partido dos Trabalhadores, ao lado do presidente Lula, né? O que isso acarretaria para a instituição, a marca Flamengo? Você pode já começar a pensar aí, né? Você teria prós, né? Porque quem é petista e é flamenguista compraria essa camisa na mesma hora, né? Se tornaria mais flamenguista do que já é. Mas quem não é petista e é flamenguista se sentiria traído, né? Ficaria com ódio. Talvez iria rolar depredação do estádio, né? Estádio, né? Agora os antes vão me zoar, né? A gente não tem estádio. A gente tem um Maracanã, assim, logo vai ser nosso. Mas rolaria uma depredação da Gávea, do Ninho do Urubu, né? Porque você mexeria com a emoção das pessoas. Então, por que o Flamengo e nenhum time, geralmente, né, faz isso? Porque o futebol, ele ainda é um dos poucos redutos onde as pessoas que pensam diferente conseguem se encontrar, né? Você, quando vai numa arquibancada do jogo do Flamengo, você não pergunta pro cara do lado se ele é de direita ou de esquerda. Você simplesmente abraça ele se acontecer um gol, né? Quantas vezes eu não abracei, né? Você vai no estádio, experiência de estádio, se bem que hoje o estádio tá mais Nutella, mas no estádio você abraça todo mundo. Tu não quer saber, né, irmão, se o cara, sabe, se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se o cara é hétero, se o cara é homossexual, se o cara é branco, se o cara é preto, não tá porra nenhuma, entendeu? Ali é Flamengo, entendeu? O Flamengo tá acima disso tudo. Então,
O futebol, geralmente, ele se posiciona acima dessas questões. E isso é, no caso do futebol, uma maravilha, porque ele consegue ter um público muito maior. O artista, ele pode também se colocar nesse lugar que o futebol coloca ou não. Então, imagina que o artista, se ele se posiciona, olha, eu sou Bolsonaro até o fim. Assim como se o Flamengo se posicionasse, ele vai ter gente que vai amá-lo e vai ter gente que vai odiá-lo, né? E também, se ele não se posicionar e se colocar de alguma maneira acima disso, ele também vai estar escolhendo um local ali que vai ter, como eu já falei aqui várias vezes, os prós e os contras. A minha visão, Rodrigo, né, eu acredito, agora é opinião própria, não é mais uma análise, é a minha opinião, eu acho que o artista, quando ele se coloca, assim como o futebol, como um local de encontro de tribos, de união de pessoas, acima de política, eu tendo a gostar mais. Por quê? Porque eu acredito piamente, é uma crença minha, que a música e a arte, elas são muito mais importantes do que a política, elas transcendem a política, né? Se você pensar agora, Elvis Presley marcou a música mundial, ele era de direita ou de esquerda? Eu imagino que 99% de vocês não saibam, né? Se você for pensando, Marilyn Monroe era de direita ou de esquerda? Né? Apesar dela ter um relacionamento ali com o Kennedy, que é um candidato do Partido Democrata, se eu não me engano, mas você talvez não vai saber. Essas pessoas, Carmen Miranda era de direita ou de esquerda? Né? Transcende. Por quê? Porque as opiniões políticas de quem não é político, como é o caso de um artista, elas se perdem com o passar dos anos. Porque não importa se você pensava à direita ou à esquerda. O que importa é o seu ofício, e o ofício do artista é, de fato, despertar a emoção das pessoas, é fazer as pessoas pensarem, né? O artista não é um político, apesar da atividade dele poder ser política como qualquer outra atividade, mas ele tem uma atividade muito clara, que é emocionar, seja causar alegria, ódio, né? Amor, raiva, festa, né? Enfim, sempre que eu falo sobre isso eu lembro da letra do Baviera cantando Duro Igual Concreto, que ele fala, se toca funk eu penso em transa, né? Se toca funk eu penso em transa. O funk tem esse gatilho de despertar a vontade de transar. É isso que acontece, né? Então ele desperta sim uma emoção, e com esse objetivo ele cumpre a sua função. Então o artista, ele tem esse poder na mão, né, de despertar a emoção das pessoas. E eu tendo a acreditar que esse caminho é melhor, mas cabe a cada artista se entender acima de tudo, entender o nicho onde ele está e a partir daí tomando as suas decisões. Para fazer isso, é indicado que você não esteja sozinho, porque é uma decisão estratégica, né? Você não é só o artista, você é o artista, como eu falei, você é a marca e você é a empresa. Uma decisão estratégica de empresa, empresarial e de marca, você não toma sozinho, você tem um conselho, você tem pessoas ao redor. É por isso que os artistas recorrem aos empresários, para que juntos tomem essas decisões, não só às vezes o empresário, mas os empresários, como existem outras carreiras artísticas, né? Você não está falando mais só de uma pessoa, você está falando de uma série de pessoas, né? De um grupo imenso de famílias e profissionais daquela área ali. Então o artista, ele procura, né, as pessoas ao redor para tomar essa decisão. Isso é um ponto de partida para quem está começando, para quem está ali no meio. Você precisa ter isso muito claro, né? E aí você busque o apoio do seu empresário, ou como muitas vezes eu faço, né? Se bem que agora eu não estou fazendo, eu vou abrir em fevereiro. Pô, eu não lembro aqui agora a data. Eu acho que começo de fevereiro eu vou abrir algumas vagas, pouquíssimas vagas para a minha mentoria, né? Inclusive já fica aqui o jabá, se você está vendo esse vídeo, fique atento, porque eu provavelmente não vou fazer grande campanha, nada disso. Eu vou soltar nos stories, provavelmente, e vou abrir também formulário de inscrição. Não vou aceitar qualquer pessoa, para que a gente possa maximizar os ganhos. Então, nessa mentoria, como eu já fiz outras vezes e vou continuar fazendo, a gente ajuda o artista a se entender, não só nesse aspecto que eu estou falando, como em vários outros, mas esse aspecto que eu estou falando aqui é fundamental, que é o aspecto da construção de marca. O que você quer transmitir para as pessoas? Você vai se posicionar? Você não vai se posicionar? E não importa o caminho que será decidido. A partir disso, a gente vai pensar estratégias e maneiras de poder otimizar essa decisão. Então, cara, se você é artista, preste muita atenção
tome essa decisão, não tome de maneira emocionada, né? Como muitos tomam. Tá passando o feed vê uma notícia, né? Maduro é preso. Aí a pessoa, o artista já vai e publica no story. Quem faz isso é civil, porra. Você não é civil, entendeu? É pessoa normal que no máximo vai ter um conflito com um familiar, né? Com a pessoa ali do bairro. Você é artista, você tem um alcance, porra. Mesmo que você não tenha agora, você tem que se posicionar com alguém que tem um alcance no mínimo nacional. Então você não pode tomar decisões intempestivas, né? Você não pode tomar decisão a lá caralho. Observe os grandes artistas, né? E veja como eles se posicionam. Ele tem artista que se posiciona claramente, todo dia tá ali martelando como se fosse um cabo eleitoral. E tem artista que, cara, só posta coisa de arte. Então você já decida isso, pense nisso e toma a sua decisão estrategicamente falando e não emocionalmente. Beleza, rapaziada? Se vocês concordam ou discordam, dizem nos comentários. Tá chegando gente nova, tenho feito os conteúdos lá no Instagram, uns Reels. Bati meu primeiro Reels com 100 mil visualizações, falando sobre o rap no Réveillon, causou algumas polêmicas, mas enfim, o objetivo aqui é esse, é despertar a consciência, a galera se educar, se formar, para que a gente tenha um mercado melhor, artistas mais bem formados e um público também que consiga estar mais bem formado para poder consumir o que é melhor, e assim a gente, enfim, vai crescendo e vai vivendo, vai trabalhando, vai fazendo o que tem que ser feito, beleza? Chega, boa semana, se inscreve no canal, eu quero chegar a 1000 inscritos e amanhã ou depois de amanhã tem vídeo novo aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!